Com muita satisfação, eu estou aqui no CIPEC, nesse público que representa o novo Brasil que está voltando. Quando nós saímos às ruas, não só bradando minha bandeira verde e amarela, minha bandeira jamais será vermelha, mas nós bradávamos também: eu quero o meu Brasil de volta. O que é esse Brasil de volta? No fundo, é aquela intuição que nós temos de um chamado, de uma vocação que nos foi dada pela Divina Providência com a terra de Santa Cruz. Desse Brasil que o Brasil foi desviado daquela via histórica para a qual nós caminhávamos seguramente. E é isso que está voltando. O tema que me foi dado é os verdadeiros interesses por trás da crise da Amazônia. Eu começo contestando o tema. Não há crise na Amazônia. Há sim uma ofensiva contra a nossa soberania na Amazônia. Essa é a realidade. Já, recordo, em 1990, numa viagem pela Europa, já essa ofensiva havia começado. Em todas as palestras que eu fazia, vinham duas perguntas. Como é que eu justificava o genocídio dos índios e como é que eu justificava o fato de estar queimando o pulmão do mundo? Com relação ao genocídio dos índios, eu respondia: não houve genocídio dos índios. No Brasil, as classes, os povos foram se misturando. Nós tivemos a miscigenação. Hoje, praticamente 70% do sangue dos povos brasileiros tem sangue índio nas veias e se orgulham disso. E tem sangue negro também nas veias e se orgulham disso. Nós não temos problemas raciais, graças exatamente à caridade cristã que inspirava os nossos primeiros colonizadores. E com relação ao pulmão do mundo, eu respondia que a Amazônia nunca foi o pulmão do mundo, e nem será. Agora que foi eleito um presidente, um chefe de Estado, que corajosamente vai na contramão da agenda socializante da seita vermelha e que defende os valores de ordem natural, está havendo um forte recrudescimento dessa campanha contra a nossa soberania no Brasil, essa campanha, e no resto do mundo. E é contra essa campanha que nós devemos lutar e apresentar qual é a realidade. Essa campanha chega ao absurdo de apresentar o presidente Bolsonaro como se fosse um novo Nero, que assim como Nero queimou a Roma, o presidente Bolsonaro está queimando o pulmão do mundo. Qual é a realidade sobre a Amazônia? O que há por trás desse recrudescimento dessa campanha contra o Brasil na Amazônia? Como vem se realizando? Como nós estamos nos defendendo? Qual é a realidade sobre a Amazônia? A Amazônia é uma joia que nós recebemos de nossos ancestrais, que nós não podemos ceder nenhum milímetro. A Amazônia não é o pulmão do mundo, aliás, como disse corajosamente o presidente Bolsonaro na ONU. É preciso saber distinguir entre o bioma amazônico e a Amazônia legal. O bioma amazônico é a rainforest, a floresta amazônica, a mata amazônica. E essa mata amazônica continua intacta. Eu estive há pouco em Manaus e me apresentaram lá os dados. A Amazônia, o estado da Amazônia está 97% intacto. E desse bioma amazônico, segundo declarações do Francis Graziano, que é entendido, também do Evaristo Miranda, da Embrapa, 95% desse bioma, da chamada rainforest, estão intactos. Mais do que isso, diz o Dr. Evaristo Miranda, disse recentemente num fórum que nós organizamos, o Instituto Pinicura de Oliveira organizou em Roma, a respeito desse problema, às vésperas do Sínodo, para mostrar qual é a realidade do Brasil para aqueles que estavam em Roma sobre o Sínodo e mostrar como estão vendo uma realidade completamente falsa. Estão sendo apresentados uma realidade do Brasil completamente falsa. O professor Molion, que é um dos maiores especialistas em ecologia do Brasil, dizia exatamente que a Amazônia é inincendiável. Pode ser com lança-chama e não se consegue incendiar a rainforest, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica. Por quê? Porque é úmida, é impossível.
o que acusa o Brasil é impossível ser realizado. Mas faz parte dessa campanha, foi citado aqui pelo nosso ministro Voltaire. Voltaire tinha como lema: mentir, 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 algo restará. E é isso que eles estão fazendo com relação à pátria nesse momento. Por quê? Porque nós temos um chefe de Estado que vai na contramão da seita vermelha que nos dominou durante os últimos decênios. E que defende os valores de ordem natural. Defende a família tradicional, como a ministra Damares, um homem e uma mulher. Defende a educação como sendo um direito sagrado das famílias. O nosso ministro Abraão disse isso recentemente. Não é missão do Estado a educação, a missão da educação é da família. E esses valores, até a economia com livre iniciativa do ministro Guedes, todos esses valores é que estão voltando. E é contra isso que essa esquerda mundial está furiosa. Essa imprensa dominada pela esquerda vive criticando. Os grandes jornais do Brasil não deixaram passar um dia depois da eleição do presidente Bolsonaro. Primeiro mentiram, dizendo que algo não seria votado. Nas vésperas do segundo turno, qualquer candidato vence o Bolsonaro. Apesar de vencer o Bolsonaro, eles continuam mentindo. Todo dia, os grandes jornais acusam, encontram algum pretexto para mentir e para acusar o nosso governo. Mas, continuando, a respeito da Amazônia. O que houve na Amazônia? Esse ano, houve um pequeno recrudescer nos incêndios e nas queimadas, sobretudo nas queimadas. É preciso distinguir o que é um incêndio e o que é uma queimada. Uma queimada é algo proposital, é um sistema um pouco arcaico na agricultura, é que o agricultor, o pequeno agricultor sobretudo, queima para limpar a terra para plantar a próxima safra. Faz umas cerros, etc. O incêndio é outra coisa. Ou é o fogo que salta o acerro, ou é um incêndio criminoso, como, aliás, houve agora, para fazer essa campanha contra o atual governo. Mas esses incêndios ficou claro pelas fotografias satélite captadas pela Embrapa, pelas fotografias da NASA, que foram publicadas no mundo inteiro para mostrar os incêndios. Ficou claro que onde é que são esses incêndios? São no sul do Acre, na região do Rondônia, depois descem para a Bolívia, etc. Chegaram a dizer que perdão, é resfriado. Chegaram a dizer que aquela nuvem que escureceu São Paulo há um pouco tempo atrás eram os incêndios da Amazônia, era a fumaça que vinha da Amazônia. Uma mentira completamente, delírio de mentira. Essa é a realidade da Amazônia. A Amazônia continua intacta, continua exatamente, praticamente como estava, 95% da rainforest, continua exatamente como estava quando aqui chegou a Esquadra de Cabral em 1500. Mas quem está por trás dessa ofensiva, como é que elas vêm se realizando? São como dois braços de uma tenaz. De um lado, é o velho Leviatã globalizante que ressurge e quer fazer da Amazônia a sua primeira vítima. Eles querem, a pretexto dos incêndios da Amazônia, a pretexto daquele fato que a Amazônia seria, segundo eles, o pulmão do mundo, eles querem fazer a Amazônia a primeira vítima dessa mentalidade globalizante, dessa governança mundial que eles querem impor ao mundo e que é uma coisa que nós não podemos aceitar. Eles têm também a outros certos interesses econômicos escusos que não suportam o progresso e a concorrência do Brasil, bem como cobiçam nossas riquezas. Nós temos que defender a Amazônia, custe o que custar. Já em 1989, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi o grande corifeu do ambientalismo, dizia: ao contrário do que pensam os brasileiros, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. O presidente Mitterrand da França, a mesma coisa. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa à sua Amazônia. O tirano Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista na Rússia, vinha com a mesma coisa. O Brasil deve delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais. Assim também foi João
Major na Inglaterra. A mesma coisa, o Brasil tem que reconhecer a soberania internacional, o controle das nações sobre a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo e o futuro do mundo depende da Amazônia. A Amazônia é nossa e só nossa. E agora nós vimos por ocasião do G20 em Osaka, a chanceler Merkel e o presidente Macron da França enfrentaram o Brasil a respeito dos incêndios. E nós vimos pela primeira vez, num congresso internacional, um chefe de Estado, o presidente Bolsonaro, teve a coragem de enfrentar e não está pedindo desculpa daquele crime que nós não fizemos. Mas o presidente Bolsonaro diz claramente o quê? O que é uma psicose ambientalista, que é o que está o título do meu livro. Uma psicose ambientalista. E não existe incêndio na Amazônia, a Amazônia não é ameaçada, não há qualquer risco para a humanidade com a Amazônia. E agora, mais recentemente, vimos o firme e irrefutavelmente reiterado, o que foi firme e irrefutavelmente reiterado em seu brilhante discurso na ONU pelo nosso presidente, que termina lembrando o quê? Esta não é uma organização de interesse global, é a Organização das Nações Unidas, e assim deve permanecer. É exatamente o contrário dessa agenda globalizante que estão querendo impor ao mundo e ao nosso Brasil, e querendo fazer da Amazônia a sua primeira vítima. Além disso, existem todas essas ONGs pagas pela Fundação Ford, pela Fundação Soros e outros interesses do megacapitalismo que querem exatamente que cobiçem nossas riquezas. Nós não podemos ceder. A Amazônia é nossa e só nossa. Mas, como eu disse, são dois braços de uma tenaz. Qual é o outro braço? E esse é, a meu ver, a maior ameaça, a mais perigosa ameaça, é da assim chamada esquerda católica. De que da católica não tem nada e de esquerda tem muito. De onde surgiu isso? Surgiu depois do Concílio Vaticano II e a teologia de libertação, que também de libertação não tem nada, porque essa teologia de libertação leva à tirania de esquerda, a esquerda vermelha, a tirania comunista. Nós absolutamente somos contra. Já dizia o velho Camões, inimiga não há mais fera que a piedade falsa da sincera. Quem trouxe o PT ao Brasil? De onde surgiu o PT? Onde nasceu o PT? Não nos esqueçamos. Nas sacristias de Dom Cláudio Rumes, quando era bispo de Santo André, depois foi arcebispo de São Paulo, e hoje é o relator do Sínodo da Amazônia, que está se realizando em Roma. E que exatamente é toda essa agenda a propósito dos índios, a pretexto dos índios, para criar toda uma nova situação para a igreja e assim influenciar toda a mentalidade católica num sentido esquerdista, num sentido, eu diria, corajoso, que é anticatólico, não é católico. Em Manaus, em sua reunião preparatória para o Sínodo da Amazônia, o cardeal Cláudio Rumes assegurou que não deveríamos temer, pois não se tocaria na nossa soberania. Isso é verdade? Não. Na reunião inaugural do Sínodo, o mesmo Dom Cláudio Rumes, nomeado pelo Papa Francisco, relator do Sínodo, a quem deve apresentar para os conjuntos do Sínodo, o que ele disse? A vida na Amazônia talvez não tenha estado tão ameaçada quanto hoje. Nem fundamento nenhum. Pela destruição e exploração ambiental, pela violação sistemática dos direitos humanos elementares da população da Amazônia, de modo especial, a violação dos direitos dos povos indígenas,
como o direito ao território, a autodeterminação, a demarcação dos territórios, a consulta ao consentimento prévios. Segundo o processo de escuta sinodal da população da Amazônia, a ameaça à vida deriva de interesses econômicos e políticos dos setores dominantes, agora Bolsonaro, da sociedade atual, de maneira especial, de empresas que, de modo predatório e irresponsável, legal ou ilegalmente, estão roubando as empresas do subsolo e da biodiversidade, muitas vezes em conivência ou permissividade dos governos locais e nacionais, mais ou menos o Bolsonaro, e por vezes até com o consenso de alguma autoridade indígena. Porque, de fato, os índios não querem o que esse sínodo quer. A Constituição Sinodal ainda registra que as comunidades consideram que a vida na Amazônia está ameaçada. Não há ameaça nenhuma. Pelo contrário, o que está se realizando no Brasil é o que todo mundo quer. Nós queremos a civilização, queremos o progresso, queremos o desenvolvimento. E os próprios índios dizem: nós não queremos viver no jardim zoológico humano. Nós queremos estudar, queremos plantar, queremos produzir, queremos o progresso. Nós não queremos viver no jardim zoológico humano. Mas ele continua: a vida na Amazônia está ameaçada. Isso é textual do cardeal Rümmers, na reunião inaugural do Sínodo. E essa é, a meu ver, a mais perigosa das ameaças. Pela criminalização e assassinato dos líderes e defensores do território. Não houve. Não está havendo. Não é verdade. Pela apropriação e privatização dos bens da natureza, como a própria água. Quem se apropria da água? Parece o discurso do Poste, que falava que ia precisar armazenar o vento. A água é um ciclo, não há meio de armazenar água. Por concessões madeireiras ilegais e pela entrada de madeireiras ilegais, que não se pode mexer mais tocar na Amazônia. Pela caça e pesca predatória, principalmente nos rios. Não é verdade. Nunca ninguém provou, nunca ninguém apresentou nenhuma reportagem a respeito dessa caça e pesca predatória nos rios do Brasil. Pelos megaprojetos hidroelétricos, concessões florestais, desmatamento para produzir monoculturas, estradas e ferrovias, projetos mineiros e petroleiros. Quer dizer, não se pode construir mais uma ferrovia sem autorização dos índios. Não se pode construir rodovias sem a autorização dos índios, aos quais já foi dado cerca de 10% do território nacional. Para o quê? Segundo o IBGE, existe na área rural, não é nem isso, na selva, como eles dizem, no Brasil, apenas 123 mil índios. Na área rural, muitos já estão são plantadores, etc, etc. Porque, na realidade, se houver 50 mil índios na selva, ou 70 mil índios, é muita coisa. Eles já têm praticamente 10% do território nacional. É uma barbaridade. Se for contada, são muitos milhares de hectares por índios. Nessas reservas indígenas, nos quais eles dizem que não se pode tocar sem o consenso prévio das tribos indígenas, dos caciques indígenas. Nós, nesse simpósio que organizamos em Roma, exatamente levamos um cacique, Macuxi, Jonas Macuxi, um menino brilhante, que fez uma palestra que dominou o auditório completamente em Roma, apresentando exatamente o que eles querem. Eles querem o que nós temos melhor para dar a eles. É a fé, a civilização e a cultura. E assim abrirmos para eles as possibilidades de um verdadeiro progresso, de um progresso autêntico. É isso que nós queremos para eles. Agora, isso é apresentado como um crime. Continua o cardeal Rümmers. Pela contaminação ocasionada por todas as indústrias extrativistas que causam problemas e enfermidades, principalmente para as crianças e jovens. Isso não existe. Pode ser um caso excepcional, mas não é o problema. Pelas consequentes
problemas sociais associados a tais ameaças, como alcoolismo, violação contra a mulher, prostituição de menores, tráfico de pessoas, perda de sua cultura originária. Quer dizer, cultura originária é o quê? Mantendo na tábua? No tempo da pedra lascada, para sempre? Exatamente o que os índios dizem, não queremos viver um jardim zoológico humano. Pela perda de sua cultura, de sua identidade, idiomas, práticas espirituais e costumes, e todas as condições de pobreza às quais estão condenados os povos da Amazônia. Não tem fundamento absolutamente nenhum. Depois vem um longo trecho desse mesmo discurso do Cardeal Rubens, na reunião inaugural do Sínodo, a respeito do problema da água. Como se fosse acabar a água. E que nós estamos violando os direitos dos índios por causa da água. Nós estamos destruindo a Amazônia porque estamos acabar com a água da Amazônia. Não tem sentido nenhum. O Amazonas, praticamente, a bacia amazônica são mais de 20% da água do mundo. Não vai acabar. A gente entra nos hotéis em Manaus, tem aquela etiqueta, economize água. Lá, onde passa 15% da água do volume. Mas eles estão discutindo o nosso futuro. Eles querem intervir na nossa realidade. Eles querem criar uma nova civilização miserabilista. É o velho esquema da seita vermelha que volta. Infelizmente, pelas mãos de pastores que, na realidade, são pastores que pedem de ovelha. Foram eles que puseram o PT para o poder e é contra eles que nós temos que lutar. A meu ver, é a mais grave das ameaças que pairam sobre a nossa soberania, pois confundindo questões meramente temporais com outras religiosas, nos quais os pastores não têm nada que ver, questão de construção de ferrovia, hidrovia, hidroelétrica, etc., não têm o direito de intervir nisso. Segundo a doutrina católica, é uma questão temporal, do qual o Estado não tem o direito de intervir, a não ser se houvesse uma questão de fé ou moral, mas não há. Eles estão apresentando uma visão totalmente distorcida e revolucionária da realidade brasileira. E eles querem transformar, perderam nas eleições, o povo brasileiro se levantou contra a seita vermelha, eles não desistem e querem, a pretexto da Amazônia, fazer toda uma nova campanha no Brasil e no mundo para levar o Brasil para um regime miserabilista, igualitário, no qual as riquezas são distribuídas como se a distribuição de riqueza igualitária resolvesse algum problema. Pelo contrário, a prova está na miséria às quais chegaram as nações dominadas pelos socialistas. Nós devemos alertar contra isso. E essa campanha a respeito da questão indígena começou há já muito tempo. Em 1977, o professor Pinicor de Oliveira, baseando em farta documentação da CNBB e do CIMI e de outros corifeus da teoria da libertação, escreveu um livro que seria muito importante, esse livro aqui, em que ele denuncia o quê? Tribalismo indígena, ideal comum no missionário para o Brasil do século XXI. E é exatamente isso que agora, com o sínodo sobre a Amazônia, que está se realizando em Roma, eles querem voltar a nos impor aqui no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. E é na continuação dessa batalha que, depois do falecimento do Dr. Pinicor de Oliveira, os continuadores Sobor, agrupados no Instituto Pinicor de Oliveira, do qual me honra de fazer parte, organizaram, no último fim de semana, em Roma, o Convênio Internacional de Amazônia La Posta in Gioco. Isto é, nós estamos fazendo um trabalho contra essa mentalidade falsa, essa ameaça que vem, sobretudo, de maus católicos e pastores que estão prevaricando, que estão querendo desviar a nossa Santa Igreja Católica novamente para a teologia de libertação. Nós não podemos aceitar. A grande batalha contra a utopia da governança mundial está se dando agora na Amazônia. Nós devemos estar alertas com isso. Está se dando... E vejam bem, não é só sobre a nossa Amazônia, é no mundo inteiro. O Observatório Romano, que é o general oficioso da Santa Sé, mas que infelizmente está na mão dessa esquerda, dessa teologia de libertação, escreveu há pouco um artigo cujo título era Se escreve Amazônia, se legge in mundo. Se escreve a Amazônia, se lê o mundo. Esse ensino que eu estou realizando é exatamente um pretexto para uma transformação completa da Santa Igreja
e com isso influenciar nas consciências dessas pessoas para levá-las de volta a essa agenda vermelha. Nós não podemos aceitar. A Amazônia é nossa e só nossa. Nós não podemos ceder nenhum milímetro sobre a Amazônia. E qual o meio? Mostrar qual é a realidade. E qual é essa realidade? Primeiro, do ponto de vista concreto, a Amazônia continua intacta. Não está acabando a água do mundo. A Amazônia nunca foi para o mundo do mundo. Não está havendo queimadas excepcionais na Amazônia. O presidente Macron escapou. Que exatamente nos acusou há pouco, todos os jornais franceses, ele mesmo, que nós estamos queimando o pulmão do mundo, etc., etc., não diz nada a respeito das queimadas num território francês que existe até hoje na América do Sul, que é a Guiana. Lá as queimadas foram, aqui eles têm que aumentar em 88%, lá foram 101%, muito mais que aqui. Isso ele não diz nada, ele abstrai, como se não houvesse. Nós não podemos ceder. Então, em primeiro lugar, apresentar essa realidade. Mas, em segundo lugar, reagir contra essa teologia de libertação, que, a propósito, com pretexto da Amazônia, quer uma transformação completa da Igreja Católica e da associação cristã para fazer uma associação igualitária, socializante, e acaba sendo uma tirania da teologia de libertação, que de libertação não tem nada, e de tirania tem tudo. É contra isso que nós devemos lutar. Os franceses têm uma frase que eu gosto muito. L'histoire, on l'a fait ou on l'a subi. A história a gente a faz ou a gente a padece. Nós fizemos a história no nosso país há pouco. A partir de 2016, com as grandes manifestações no quais nós bradávamos minha bandeira verde e amarela, jamais ser vermelha, quero o meu Brasil de volta. Façamos novamente a nossa história defendendo a nossa Amazônia. A Amazônia é um território nosso. A soberania nossa nos foi dada pela divina providência, é a joia do Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida, cuja festa é hoje, se comemora hoje, 12 de outubro, nos dê força, ênfase e resolução para cumprir a nossa missão. Nós seremos julgados perante Deus e perante o Brasil, a história do Brasil. Se nós não cumprirmos, nós soubermos defender a nossa Amazônia. Porque, como eu disse, a grande batalha contra essa governança mundial, contra essa dominação de volta do espírito socialista, está se dando no Brasil, mas terá uma repercussão no mundo inteiro. Saibamos defender a Amazônia é nossa, só nós, que Deus nos ajude a preservar essa herança magnífica que nós recebemos. Senhor, todos, muito obrigado.